principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, amigos da 98 FM. Um prazer estarmos de volta para mais uma edição do Bom Dia 98, inaugurando o mês de julho, sexta-feira, dia 1º de julho de 2016, aqui Zé Torquato. Muito obrigado pela audiência. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez prestigiando o nosso trabalho. Programa jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 às 8h15 da manhã, numa realização do setor de comunicação da CDL Santos Praia. Câmara de Dirigentes e Lojistas Santos Praia. Hoje teremos aqui na bancada os comentaristas Flávio Jordão, que é ouvidor público municipal, vai estar à sua disposição, inclusive, para o quadro Cidade Interativa. Você pode entrar em contato com a gente, vamos repassar os seus questionamentos, as suas queixas, por que não, ao Flávio Jordão, que responderá ao vivo aqui no Bom Dia 98. O WhatsApp à sua disposição é o 997829970, o telefone é o 3284-1100. E bom dia, Flávio Jordão. Bom dia, Zé, bom dia, Rick, bom dia, ouvintes. Mais uma vez aí, prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã de sexta-feira, com frio. Ok. Se bem que o frio me parece um pouco menor hoje, Flávio. Também acho. Eu já não precisei sair tão agasalhado. É verdade. Um blazer hoje já resolveu, né? Então, antes das manchetes, eu tenho aqui uma informação para passar para os nossos ouvintes, que dá conta do seguinte: aumento aí nas tarifas das balsas. Pois é. A gente começa aqui a sexta-feira com um aumento que vai vigorar daqui a pouquinho, a partir da meia-noite, da travessia de balsas aqui no estado de São Paulo, evidentemente afetando as balsas da região. Daqui a pouquinho a gente vai falar de valores e tudo mais. Teremos também hoje a participação no quadro Em Dia com a Saúde do dentista Cláudio Mussi, e logo aqui na bancada do Bom Dia 98, o médico Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, doutor Jorge Tadeu, também estará conosco na edição de hoje do Bom Dia 98, que terá as seguintes manchetes e os seguintes destaques. Secretário de Saúde aguarda relatório para ajudar Hospital de Cubatão. Vice-prefeito de São Vicente é citado em denúncia de venda de lotes. Acidentes na Avenida Perimetral em Santos aumentam 42%. E para começar o Bom Dia 98, vamos justamente à declaração do secretário estadual de saúde, Dr. Davi Wipe. Secretário de Saúde aguarda relatório para ajudar o Hospital de Cubatão, conforme nós já adiantamos. Segundo o Wipe, a greve dos funcionários do hospital, ocasionada por atrasos nos salários, já foi motivo de discussão com a prefeitura de Cubatão. Para o secretário, o problema do Hospital Municipal de Cubatão é da prefeitura. O que o estado pode fazer, ele está fazendo, segundo o Wipe. Ele confirmou que se reuniu com a prefeitura, vereadores e o secretário de saúde e que antecipou mensalidades e agora espera um diagnóstico da gestão para ver o que mais pode ajudar. O secretário estadual também afirma que aguarda uma auditoria para analisar a situação junto com a prefeitura. O governador Geraldo Alckmin, que esteve ontem em Santos, comentou a situação do Hospital Municipal de Cubatão. Antes da gente falar de Cubatão, Flávio Jordão, vamos falar do evento de ontem, que o governador esteve aqui na nossa cidade para 2 inaugurações, especialmente essa questão do Hospital dos Estivadores. Nós vimos aí algumas informações talvez encontradas, dando conta de que seria uma inauguração. Não foi uma inauguração, foi uma solenidade de assinatura de termo de liberação de verbas, foi isso? Exatamente. Nós temos aí uma situação complexa ainda com relação ao Hospital dos Estivadores, né? Faltam recursos para que a gente possa abrir as portas desse importante complexo hospitalar para a região metropolitana como um todo. E o prefeito em nenhum momento se escondeu atrás da crise, correu para conseguir recursos, conseguiu vencer uma etapa importante, que foi a entrega do prédio. Esse prédio foi totalmente refeito, foi uma obra, ficou espetacular essa obra, uma obra muito bonita, uma obra grandiosa, com condição aí de hospital particular de primeira linha. E o prefeito começou a buscar recursos para que realmente pudesse fazer a parte mais importante, que é o custeio daquele equipamento. Esse equipamento nós teremos 223 leitos na sua totalidade, e esse custeio será feito através de 10 milhões de reais por mês. É um recurso muito grande, ou seja, 120 milhões 10 milhões por mês. Por mês. Nesse primeiro momento, a gente vai abrir 88 leitos, que daria 4 milhões de reais por mês. E ainda tem algumas etapas ainda, depois desse processo de entrega do prédio, ainda terão agora
o chamamento, está sendo aberto os envelopes agora para a escolha da organização social que fará a gestão desse equipamento. Mas o prefeito conseguiu, através do governador, conseguiu sensibilizar o governador da necessidade de um recurso agora para hospitais ativadores e conseguiu 11 milhões de reais, o que foi assinado ontem dentro do hospital. Importante lembrar que o SUS, ele só firma convênio com o hospital já pronto em andamento. Então não teria como colocar recurso do SUS agora em cima de atendimento, porque o hospital não está em funcionamento. Então assim que ele tiver, entrará uma verba. Então pro ano que vem, nós teremos o recurso do SUS ajudando nessa condição do hospital. Nesse primeiro momento, precisa de recurso para dar o início, para dar o start inicial, que são essas 88 leitos. Então, foi disponibilizado pelo governador 11 milhões de reais. Outros deputados da região já também se posicionaram a favor do recurso, já conseguiram viabilizar alguns recursos para o Hospital dos Estivadores, o deputado Papa, o deputado Beto, o Esquaçolho, ou seja, deputados importantes aqui da região, que também sensibilizaram com esse pleito do próprio prefeito, e tem conseguido atender para que a gente possa iniciar o funcionamento do hospital nos próximos meses. A saúde é um tema que deve ser tratado de forma metropolitana, mas você responde pela Prefeitura de Santos, não exatamente a sua área, mas como você pertence ao governo, é bom a gente elucidar algumas coisinhas a esse respeito. O prefeito esteve aqui conosco, nós conversamos com ele sobre isso, e ele naquela ocasião falou em até o final do ano teríamos aí o funcionamento do Hospital dos Estivadores, né? Tem uma data mais precisa, Flávio? Já passou algum tempo? Você tem alguma previsão? E esse dinheiro liberado pelo governo do estado, qual é o trâmite a mais? É uma liberação imediata? Quando é que essa verba vai chegar efetivamente? Uma liberação escalonada até o final do ano. Nós teremos uma liberação, porque nós temos ainda uma outra etapa também, que é a finalização, que é a compra de equipamentos, enfim, tem algumas outras etapas agora a serem vencidas. Ontem foi disponibilizado 1.250.000 reais para compra de equipamentos do governo federal, através de 2 emendas parlamentares também. Ou seja, eu acredito que em outubro, no mais tardar, nós teremos o funcionamento, setembro, mais ou menos, nós teremos o início dos trabalhos do Hospital dos Estivadores. É importante reforçar que saúde é o grande clamor aí da população, né? Saúde, as pessoas clamam por uma saúde melhor. Em tempos de crise, é quando a pessoa obviamente para de pagar um plano de saúde, começa a ter um pouco mais de dificuldade, fica desempregada, ela acaba perdendo essa condição e automaticamente precisa do poder público, da saúde pública, para fazer os seus atendimentos. Então, é fundamental que o prefeito tenha um olhar nesse sentido, de atender melhor. Hoje nós teremos 2 inaugurações de policlínica, a policlínica da Alemoa, uma policlínica também muito grande, nova, totalmente nova. Teremos também à tarde, hoje, são duas inaugurações, umas 2 da tarde, outras às 4, da policlínica da Aparecida também. Então nós teremos 2 entregas hoje, ou seja, um momento de crise onde todo mundo está fechando porta, o prefeito Paulo Alexandre está abrindo porta, dando uma condição melhor para a população de Santos. É a 7ª entrega que nós teremos, né? Nós já entregamos 5, teremos a 5ª, a 6ª e a 7ª no dia de hoje, e ainda teremos mais 3 até o final do ano. Tem a UPA, que foi inaugurada recentemente, o Hospital dos Estivadores, que foi entregue, aí uma obra muito grande, acho que as pessoas vão poder perceber isso no momento que forem atendidas lá dentro, a maternidade importante também para a cidade, e o que vai também desafogar muito a Santa Casa. Então, o sistema de saúde da cidade, como o Zé colocou, não sou especialista na área, mas começa a melhorar consideravelmente, não só para Santos, mas para a Baixada Santista toda. Então, é muito importante o olhar que o prefeito tem tido, principalmente para a saúde. Tem trabalhado muito forte na área da saúde, tem colocado muito recurso, tem buscado muito recurso também. E o governador Geraldo Alckmin tem sido extremamente sensível a todas essas reivindicações do prefeito. Voltando até pedir desculpas ao pessoal de Cubatão, porque é um tema recente na questão do Hospital dos Estivadores, que a comunidade acompanha com muita atenção, mas retomando, vou até relembrar os temas do que a gente colocou. O secretário estadual Davi Wipe, ele agora é relatório para tentar fornecer uma ajuda também ao Hospital de Cubatão. Por quê? Porque os funcionários estão em greve desde 14 de junho, uma situação aflitiva para a população, não é? E o secretário também disse que a prefeitura seria responsável, né? Para o secretário, o problema do hospital é da prefeitura, mas vai ver o que o estado pode fazer. Flávio, não é pouco apenas ver o que pode fazer? Não deveria haver, pelo menos no extrato dessa matéria, dessa declaração, evidentemente que é um problema da prefeitura, óbvio, mas a prefeitura, nenhuma prefeitura tem recursos para
resolver essa questão com recursos próprios. Eu concordo, Zé. Acho que falta um pouco mais de empenho de todas as partes. Acho que também a prefeitura não tem como jogar essa responsabilidade apenas do colo do secretário de Estado. O secretário de Estado, pelo que me consta até no texto, pediu uma auditoria para que fosse avaliada de como estão as finanças também do hospital. A gente sabe também que tem muitas vezes falha de gestão nesse processo, e muito dinheiro às vezes vai pelo ralo, ou seja, então também não adianta só o Estado ficar aportando recurso, o governo federal ficar aportando recurso, se não tem uma gestão importante no município. Então é importante que todos sentem numa mesa, como já foi feito, não apenas vá para a imprensa, jogue a responsabilidade para outras esferas. Eu acho que aquilo que eu tenho falado, acho que o bom gestor é aquele que não se esconde atrás da sua mesa. Ele vai atrás, ele busca, ele fala, e é o que o Davi Wip tem falado. Eu acho que ele tem razão nisso. Vamos conversar, vamos tentar junto achar uma solução. E não simplesmente transferir o problema. A gente tem visto algumas posicionamentos na imprensa local, em TV, enfim, colocando a responsabilidade, dizendo, nós vamos fechar as portas e não vai ter o que fazer. E não é assim, vamos chegar, vamos tentar somar. A gente percebe a forma como o prefeito Paulo Alexandre atua nessa questão, vai para o governo federal, conversa com o ministro, conversa com os secretários de Estado, conversa com os deputados, ou seja, vai tentar achar uma saída. E esse acho que é o caminho que tem que ser feito, dando transparência, mostrando as contas, mostrando aquilo que está acontecendo, como o próprio secretário de Estado solicitou. E eu tenho certeza que o governador, que é sensível, é uma necessidade, saúde é prioridade em qualquer governo. O governo federal é importante que ele olhe para a saúde, para aportar o recurso aonde tem mais condição de fazer esse repasse. O governo estadual também tem essa necessidade. Então eu acho que é importante. Ok. Tem mais outra demanda aqui da Prefeitura de Santos, está começando hoje, aqui já trabalhando um pouco a mais, viu? No rádio, né? Que diariamente você já trabalha lá nas suas funções no Vitorino. Não estou dizendo que você não trabalha, não, muito pelo contrário. A Câmara aprovou uma lei referente aos moradores de rua. Os vereadores aprovaram ontem, em segunda discussão, um projeto de lei que obriga os vencedores de licitações da Prefeitura, Câmara, empresas e fundações municipais a contratar moradores em situação de rua. Texto de autoria do vereador, que eu não vou mencionar aqui por conta da lei eleitoral, mas agora vai para a sanção do prefeito. Conforme propositura, os moradores teriam aí uma oportunidade, não é, de serem absorvidos pelo mercado de trabalho, né? Entendo que essa lei deveria ser acompanhada da qualificação profissional, né? Mas tem todo um trabalho de socialização e o desejo desse morador de deixar a rua, que eles realmente são muito reticentes por várias razões, né? Mas como é que você entende essa lei, essa alternativa? Acho importante, acho muito boa, acho que é uma ideia interessante. O problema realmente é tirar essa população das ruas e inserir no mercado de trabalho. Acho que vai ser a maior dificuldade desse projeto. Já existe um projeto semelhante, um projeto mais antigo, que chama Projeto Fênix, que também tira aí, acho que é um convênio com uma empresa da cidade, que contrata algumas pessoas nessa condição, a população em situação de rua. Então eu acho válido, acho que uma iniciativa válida, acho que tudo que puder ajudar a ressocializar essa população é extremamente importante. E eu espero aí que eu não conheço também, eu não vi a matéria, eu não sei se o projeto realmente é constitucional, se tem alguma inconstitucionalidade nele, acredito que não tenha, porque é uma proposta interessante, boa para a cidade, e acho que o prefeito tem tudo para sancionar e seguir nesse sentido. Acho que vai ser muito positivo para a cidade, para dar uma condição a mais para essa população que muitas vezes tem a porta fechada no mercado de trabalho. Flávio, a gente tem alguns relatos a respeito da população de rua aqui em Santos, e muitos munícipes, né, têm a impressão de que a população de rua aumentou sensivelmente esse ano. Você tem dados a esse respeito? Isso é um fato? Nós não temos nenhum dado concreto aí, acho que a assistência social, a Secretaria de Assistência Social poderia falar melhor. Nós tínhamos uns dados de 2014, foi feito aí uma avaliação, uma pesquisa com relação a essa população em situação de rua, através da FIP, um órgão importante ligado à USP, onde mostrou que nós tínhamos aproximadamente 700 moradores, população em situação de rua, moradores de rua. E eu não tenho esse número, se aumentou, a gente imagina até que possa ter aumentado pela crise. Sim, mas por uma série de fatores. E né? tem muita demanda na ouvidoria quanto a essa questão? É uma coisa que incomoda bastante, né, Zé? Assim, muita da população em situação de rua muitas vezes é agressivo, então isso incomoda o próprio munícipe, muitas vezes a sujeira que acaba sendo feito,
a condição às vezes social da situação também. Tem gente que reclama pelo olhar mais crítico de ter uma população de rua, e o outro pelo lado social, pela solidariedade, enfim. Então nós temos esses dois. Tem que haver um equilíbrio também, né? Não é apenas remover as pessoas. Exatamente. Mas assim, que a reclamação que chega na ouvidoria muitas vezes mau comportamento. Tira esse morador de rua da minha porta, ele tá atrapalhando, ele tá sujando. O outro já fala, poxa, coitado desse morador de rua. Eu gostaria que vocês tentassem levar ele para um equipamento. Só que assim, isso não depende tanto da prefeitura, é da própria pessoa. Então, existe a necessidade de uma abordagem, existe a secretária de Assistência Social sempre coloca, o importante nesse trabalho é o vínculo, é criar o vínculo para ganhar a confiança da população em situação de rua e trazer ela para dentro do equipamento. Não adianta só ir na força tentar tirar, porque isso não é possível, não dá para fazer isso. Mas o vínculo é extremamente importante para que a gente possa sensibilizá-los e levar para dentro dos equipamentos para ter uma condição melhor, depois inseri-los no mercado de trabalho e ressocializar essa pessoa. Você viu que hoje você tá no meu alvo, né, Flávio Jordão? Não, são várias demandas. Hoje você vai além do ouvidor, você é o porta-voz da prefeitura aqui no nosso programa. Aliás, você se dispôs nesse primeiro momento, temos o quadro Cidade Interativa, tem justamente esse espírito, né? Exatamente. Eu sei que você não se furta ao debate, a responder. Aliás, para participar do quadro Cidade Interativa com o ouvidor público municipal, Flávio Jordão, mande seus questionamentos para o 99780, telefone 3284-1100. Flávio Jordão pode tomar uma água agora, que vamos à situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. A situação é a seguinte: travessia Santos Guarujá, 5 balsas estão em operação nesse momento. Tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação. O tempo de espera é de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação. O tempo de espera é de 25 minutos nos 2 sentidos. Vamos agora à situação do sistema Anchieta Imigrantes. Anchieta com lentidão na entrada de São Paulo, do quilômetro 13 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos. As outras rodovias do sistema estão em operação normal, mesmo com baixa visibilidade. A operação é a operação normal 5x5. Se a partir desta meia-noite já tivemos aí o aumento das tarifas de pedágio no estado de São Paulo, o maior índice foi do sistema Anchieta Imigrantes, diga-se de passagem, nós também teremos mais um reajuste, por conta aí do contrato de concessão, depois do reajuste dos valores dos pedágios, como eu já disse, agora é a Dessa que vai corrigir as tarifas das travessias litorâneas. Os aumentos foram calculados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mediu a inflação dos últimos 12 meses em 9,32%. As novas taxas serão aplicadas a partir das 0 hora deste sábado. Segundo o pessoal que venha passar o fim de semana por aqui, já tem aí um plus, né? Um lanchinho a menos aí para pagar o reajuste da balsa. Segundo a Dessa, o ajuste é autorizado pela resolução conjunta SLT-STM 001. As siglas representam as iniciais das Secretarias Estaduais de Logística e Transportes e de Transportes Metropolitanos, de 30 de junho de 2016, e será publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado. Vamos aos valores, não é? A fonte é o jornal A Tribuna, o site do jornal A Tribuna, que estamos nos baseando para trazer essa informação para vocês. A travessia de Balsas de Santos e Guarujá teve um acréscimo parecido, né, com o valor da inflação, 9,43%, para motocicletas, ciclomotores e simulares. Cobrança passou de 5,30 para 5,80. Para automóveis e caminhonetes, o valor aumentou 8,49%, de 10,60 para 11,50. Aqueles que realizam a travessia entre Guarujá, Bertioga, Jurerê, Iguape, Canané, Ilha Comprida e Canané Continente terão que pagar o mesmo reajuste que será aplicado no trajeto entre Santos e Guarujá, 5,80 para motocicletas e similares e 11,50 para carros e caminhonetes, não é? Então agora tem também aumento para lanchas, né? Então vai ficar mais caro quando eu for passear com a minha lancha, brincadeira, né? Quem utiliza o serviço das lanchas entre Santos e Guarujá também vai pagar mais. O reajuste nesse caso é de 7,40%. A tarifa passou de 2,70 para 2,90. Tem as isenções também, que vocês podem consultar aí no site da Dessa, dessa.sp.gov.br. Portanto, aí o aumento, né, na tarifa das balsas também é exemplo do sistema Anchieta Imigrantes nos seus pedágios. Tem mais aqui uma notícia que diz respeito ao Guarujá, né? Diz respeito ao Guarujá, é o aeroporto. O engenheiro, ele questiona a licitação do aeroporto. O especialista também incita algumas curiosidades, né? Esses itens que constam no edital da licitação, também hoje destaque
do Jornal A Tribuna de hoje, gerando questionamentos por parte de futuros proponentes que se dizem inseguros a insegurança jurídica presente em relação a esse documento. O engenheiro Marcos Vendramini, diretor da V2PA Engenharia e Consultoria, representa 2 grupos interessados e encontrou algumas curiosidades no edital. Eu vou trazer algumas delas. Entre elas, por exemplo, a exigência de comprovação de serviços de manutenção em subsistemas de carro de combate a incêndio, que foi considerado descabido. Outra curiosidade é sobre prazos apontados no edital, que determina experiência em gerenciamento de aeroporto com movimento de passageiros transportados num período não inferior a 5 anos. E aí o Vendramini, ele coloca assim também na reportagem: qual o critério para estabelecimento do prazo mínimo de 5 anos, quando se sabe que as concessões dos grandes aeroportos foram iniciadas em prazo inferior? Tal restrição não frustra a maior competitividade do certame. Então, o aeroporto de Guarujá, Flávio, já surge aí com algumas dúvidas. Isso é ruim, não é? Ruim, mas tem que ver também qual é o embasamento aí desses questionamentos. É um processo natural de toda licitação. As pessoas podem entrar com recursos, né, para fazer questionamentos. Acho que agora quem está gerindo aí o contrato do aeroporto vai ter que se explicar, vai ter que atender esses questionamentos. Mas é natural que tenha. É ruim porque acaba atrasando o processo. Sim. Isso não acontece só nessa situação, em várias outras situações, várias outras licitações importantes. Muitas vezes os questionamentos, muitas vezes infundados, apenas por um achismo de algumas pessoas, acaba atrapalhando. Obviamente que aí dentro tem algum embasamento técnico, o engenheiro tá falando em cima de pontos específicos, vão ser avaliados, vão ser questionados, vão ter a resposta da própria contratada, e aí a gente vai poder fazer o segmento o andamento na sequência desse processo. Mas realmente é ruim porque atrapalha. Jorge, eu acho que todo processo licitatório tem essas dúvidas, né? Os interessados, né? Uma opinião embasada, né, de um especialista na área, mas o edital está à disposição, né? Então, talvez faltasse explicitar um pouco mais os detalhes desse edital, que eu não vi muita divulgação, não é, pública disso. Eu acho que nesse caso a prefeitura, acho que a melhor defesa dela seria mesmo expor esse edital, trazer as regras aí para que fiquem bem claras, né? Porque esse equipamento, esse aeroporto é muito importante para a região. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Rick, na verdade, eu acredito que um dos grandes problemas, Zé, seja justamente o modelo, né, do processo, né? Existe uma necessidade de se rever, talvez, o tempo de análise prévia, né? A gente discute muito esse tipo de processo licitatório, de construção, após o início, né? E não previamente. Eu acho que isso que acaba tornando a coisa tão morosa e comprometendo o grande benefício que traria, por exemplo, a gente tem um aeroporto na região metropolitana aqui da Baixada Santista. Então, talvez o processo de consultas públicas, né, e de divulgação tivesse que ser um pouco diferente, né? Para a gente perder um pouco menos de tempo depois que a bola começa a rolar, né? Já, por exemplo, no caso do aeroporto, já se fala em licitação há mais de 2 meses, 3 meses, e mesmo assim parece que a coisa não fica redonda, né? Talvez seja um pouco de a gente reler o processo como um todo, né? Agora, temos também outro equipamento. Eu também não tenho embasamento técnico para comentar as colocações, a leitura desse engenheiro. Evidentemente que a gente dá toda a credibilidade, é um profissional da área, como eu já disse. Mas, por exemplo, o que eu penso, Itanhaém também já tem um processo avançado. Então são 2 aeroportos regionais aí muito importantes para a região em todos os sentidos, sentido turístico, sentido econômico, enfim, de várias maneiras. E o que eu te pergunto, Jorge, é que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, nesses polos regionais de aviação são muito importantes, não é? Você entende qual é o impacto da vinda desses 2 aeroportos aqui para a região? O que ela pode facilitar nesses temas que eu abordei aqui, ou até indo além disso um pouquinho? Eu basicamente acredito em dois grandes pontos de alavancagem regional para a gente aqui. O primeiro diz respeito em relação ao turismo, né? Na verdade, hoje
o turismo de Santos, ele se limita à temporada de cruzeiros marítimos, né? E ao turismo terrestre, onde as pessoas se deslocam para cá por meio terrestre. Você ter mais um modal aí, né? Um meio de transporte para isso, com certeza pode gerar uma alavancagem turística. E o segundo é para o nosso Porto de Santos, para todo o trabalho de importação e exportação, porque você cria mais uma forma. Então, eu acredito, Zé, que o ganho é em escala para nossa região. E talvez mais regiões do Brasil deveriam trabalhar essa existência de aeroportos metropolitanos. Os aeroportos são muito restritos às capitais dos estados, e isso compromete um pouco a capilaridade do país. Ainda sobre a questão dessa opinião do ponto de vista do engenheiro, do parecer dele, eu acho que é extremamente pertinente, porque é um profissional falando, a questão principal é o timing, né? É o tempo. Qual é o momento de se falar disso? Então, eu acho que deveriam se estabelecer prazos bem mais iguais. Eu falei, só a partir desse momento não adianta mais contestar. Houve um prazo, exatamente. Houve um momento. Agora, mas o meu parecer é importante, mas não está no tempo. Eu acho que esse rigor facilitaria um pouco o processo. Agora, nós temos aqui também informações sobre uma nova operação, é isso, Rick Santos? A operação agora sobre a empresa JBS da Friboi, mais uma operação da Polícia Federal, e o alvo é a Friboi. Teremos mais detalhes. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lava Jato, tamanho desta sexta-feira. Um dos alvos é a empresa JBS, dona da Friboi. Todo dia aqui, né? Todo dia tem Polícia Federal tá trabalhando, hein? Olha, se um dia tiver o movimento reivindicatório da Polícia Federal, né? Um aumento aí tá justificado, porque trabalho não falta. Não, mas é um grande alento. Eu fico muito feliz. Não só a Polícia Federal, mas a Receita Federal, também integrada na Força Tarefa, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, não é? É um novo paradigma aí para a gente colocar em pratos limpos para a sociedade, que talvez a corrupção não vale a pena. Ontem até o Renan apresentou um projeto lá tirou do papel, na verdade, um projeto. Tava arquivado, tava parado esse projeto, que é contra o abuso de autoridade. E houve aí uma comoção ali dentro, também muitas pessoas entenderam que é uma forma de atrapalhar também as investigações, porque uma série de ações que a própria Lava Jato tem feito, que é fazer a investigação coercitiva, que é fazer o encaminhamento através da própria residência do investigado, ou seja, uma série de ações que estão sendo feitas pela Lava Jato seriam nesse momento revistas por conta de uma legislação aí que está passando pelo Senado. Ou seja, então eu acho que todo mundo que tentou mexer na Lava Jato acabou se dando mal, tanto na opinião pública quanto nos meios legais. Então eu acho que não tem, já é uma conquista do povo brasileiro. A Lava Jato trouxe aí realmente uma forma muito importante de se fazer a coisa certa, a coisa legal, e eu acho que tem cada vez ganhado mais força, mais corpo, porque não mede esforços para tentar conter o crime, e tem pego as principais empresas do Brasil, ou seja, todo mundo que tem algum tipo de irregularidade. Então os grandes empreiteiros do Brasil hoje estão todos presos praticamente. A Friboi é uma das maiores empresas do Brasil na área dela, assim, e ela não é uma área apenas frigorífica, ela tem dezenas de ramificações aí, concessões de estradas, enfim, tem uma série de outras empresas vinculadas a ela, e é também uma das grandes empresas. Então provavelmente tem fundamento, e a gente bate palma todo dia para a Polícia Federal, que tem feito um grande trabalho. Jorge? Eu acho que é uma grande esperança para o Brasil. A gente, infelizmente, diariamente se decepciona, né? Porque, por exemplo, esse caso da JBS, né? Assim como outras construtoras, é deixar claro que não existe milagre no empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo de sucesso, ele demanda tempo, ele demanda dedicação, ele demanda empenho, ele demanda competência, né? E a gente está vendo aí empresas que não usaram essas grandes premissas do empreendedorismo, deixarem claro que o empreendedorismo delas não foi milagroso, né? A JBS é um grande exemplo, né? Uma empresa que simplesmente explodiu alavancada por enormes financiamentos do BNDES,
né? Concorrendo aí com grandes empresas de países que demoraram 200 anos para se estabelecer, e a gente ainda fica nessa onda do milagre brasileiro. Então, eu acho que a Operação Lava Jato, ela dá essa esperança de mostrar um pouco mais de realidade para o Brasil, mas infelizmente é muito triste a gente, em pleno século XXI, depender dessa ação judiciária e policial para que a gente tenha algum tipo de esperança aqui, né? Então, pois não. No Brasil sempre teve uma máxima de que o poderoso, o colarinho branco, nunca seria preso, não aconteceria nada com ele, sempre era o ladrão de galinha, o mais frágil, o mais pobre que era penalizado. E acho que hoje tem mostrado aí uma diferença muito grande e tem feito a diferença realmente a Polícia Federal. Nesse sentido, não tem medido esforços para colocar quem quer que seja na cadeia. Então, realmente volto a falar, acho que tem que bater pau pra Polícia Federal. Sem dúvida. O vice-prefeito de São Vicente é citado em denúncia de venda de lotes, desenvolvidos em um esquema de venda de lotes em uma área de preservação ambiental na região da área continental do município, conhecida como Fazendinha. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, as invasões tiveram início em 1999, no entanto de forma controlada. A partir de 2012, as ocupações foram crescendo de forma desordenada e sem nenhum tipo de fiscalização lá na Fazendinha. Durante as investigações, o Ministério Público cumpriu diversos mandados de busca e apreensão. O MP aponta que vice-prefeito e Leandro Cofani, ex-chefe de gabinete da subprefeitura da área continental, eram incentivadores das invasões e da expansão do esquema, inclusive providenciando máquinas para abertura de ruas. No inquérito no Ministério Público, ainda é apontado o uso de maquinário da prefeitura, maquinário público, para ajudar. Eu acho que, fora isso, tem uma questão mais ampla que tem relação direta com a situação da insegurança no sistema Anchieta Imigrantes, que é a instalação de moradias regulares em áreas de preservação ambiental. Esse caso aqui é apenas mais do mesmo, com a agravante de que o Ministério já tem indícios que o próprio maquinário da prefeitura foi utilizado para burlar a lei. Bom, Zé, para mim é mais uma situação triste, né? Quer dizer, a gente tem falado aqui de ações erradas no governo, na esfera federal, estadual, agora a gente chega também no município próximo da gente, e é ruim, né? Eu não quero fazer nenhum juízo de valor, acho que está sendo investigado, está sendo avaliado, o rapaz aí tá preso até por um outro processo, que é o da máfia das vans, enfim, que é o próprio chefe de gabinete. Acho que não vem ao caso aqui a gente ficar julgando, mas dizer que é um absurdo se isso realmente aconteceu. A gente tem que ter, na verdade, um controle muito grande, um rigor muito grande nessas invasões. A gente sabe que isso acontece. Nós temos em Santos aqui diversas invasões que foram feitas por conta das dificuldades e das pessoas, e não conseguir pagar um aluguel, de não conseguir ter qualquer pequeno pedaço de terra, muitas vezes em algum local as pessoas já avançam. Agora, é inadmissível que o poder público ajude e auxilie nessa questão, colocando maquinário da prefeitura. Isso para mim é descabido, não existe uma situação dessa. O que nós temos que fazer, nosso papel é conter, combater a invasão, trabalhar para não deixar acontecer. A gente sabe das dificuldades que nós temos para conter isso, porque muitas vezes você tem um pequeno espaço de terra ali vinculado próximo de uma favela, e acaba tendo a invasão, e muitas vezes você não consegue. Muitas vezes políticos incentivam muito isso. Exato, esse é o ponto. Em campanhas eleitorais, como ajudando, auxiliando, muitas vezes dando madeirite para a pessoa fazer, para poder a pessoa aterrar. Isso acontece muito. É caminhão, é madeira. A gente sabe das dificuldades que as pessoas têm, pessoas que já estão consolidadas nesses lugares. O Ministério Público faz um trabalho muito importante de exigir que a prefeitura também tome atitudes. Muitas vezes é difícil, porque tem essa dificuldade, mas para mim é inadmissível ouvir que o poder público auxilia para que a pessoa invada. Isso para mim e assim, ainda mais numa questão de negócio em cima disso. Quer dizer, tem venda de lote ainda em cima dessa situação, o que piora. Não é só as vistas grossas, muitas vezes, que na omissão que o poder público faz, mas nesse caso tem ainda a venda dos lotes. E é um ciclo extremamente complexo, né? Porque existe a pessoa que se beneficia nessa venda de lote, o político envolvido nisso, existe a pessoa que aproveita esse ciclo para poder conseguir um terreno para construir. Então é um crime que ele tem todo o seu ciclo fechado. Ele tem o fornecedor,
ele tem o cliente, ele tem, ou seja, é muito difícil de combater, porque existe um ciclo todo completo. Se houvesse algum ponto de quebra, né? E aí, mais uma vez, a gente depende do Ministério Público, a gente depende da polícia, a gente depende, ou seja, nós estamos o tempo todo, recorrentemente, nos defrontando com situações em que a única forma de romper um ciclo completo de um ato ilícito é a polícia ou o poder judiciário intervindo de maneira a corrigir esse rumo. Esse é um dos grandes problemas que esse caso, como o Flávio mesmo externou aí a indignação de ter um envolvimento de um representante do poder público, um sujeito que foi eleito numa chapa para administrar um município, nada mais é do que um crime em que existe o idealizador, existe a ferramenta e existe o cliente. Esse ciclo é muito difícil de se quebrar. É como o caso das drogas. É difícil de quebrar, por quê? Porque tem o ciclo completo. Aí tem que um terceiro entrar para poder romper isso daí. Isso dificulta demais. E cada vez mais a gente vê isso no Brasil. Pessoas aproveitando a máquina pública para criar ciclos de ilicitudes. 7h24, vamos ao noticiário nacional, que agora destaque no Bom Dia 98. Giro Nacional. Temer afirma a empresários que vai trazer o país para a realidade. Será que ele já começou a fazer isso, Flávio? Eu tenho dúvidas, porque no início, quando ele falava de austeridade fiscal, de cortes, ele tem feito algumas benesses aí, alguns segmentos, justamente para ter aí talvez um ganho de capital político no país. Aumentou o Bolsa Família, enfim, ajudou funcionalismo. Os estados, o funcionalismo, que foi o que impactou, acho que quase 70 bilhões de reais comprometidos aí nos próximos anos com esse aumento. Mas ontem ele reuniu, né, alguns empresários. Ele até brincou lá, dizendo que ele achava que ia ter 30, 40 e tinham 500 empresários lá no Palácio, e que ele ficava surpreso, e ele ficou surpreso, mas que ele estava dizendo que no Brasil ninguém mais ia falir, e agora ele ia sustentar isso, de que não teriam mais problemas, que o problema era no governo anterior, e que agora, que ele mesmo como interino, mas que ele daria essa condição. A gente fica preocupado. O Meirelles, o ministro da Fazenda, ele disse que está dentro do planejamento desses gastos, que está dentro do rombo, que eles tinham falado de 170 bilhões, com 120 mais ou menos, estaria dentro dessa margem que eles teriam, não podendo passar esse teto, está dentro. Mas eu acho que todas as ações, as medidas que foram tomadas deixam a gente preocupado, porque tem que ter ações efetivas para os segmentos, ou seja, e acho que esses empresários, não sei se saíram de lá confortáveis, confiantes, mas o presidente deu a certeza de que não vai ter problema. Mas pelo menos uma equipe econômica de primeira linha foi montada para esse governo. O problema é a questão política, né? Para haver governabilidade, para atingir seus objetivos no Congresso, não é, Jorge? Isso é o X da questão, que o Temer realmente, eu concordo com o Flávio, ele sinalizou nesse sentido, de angariar apoio político no Congresso. Tomara que tudo isso não impeça a retomada econômica do país, a retomada do país como um todo. Se a gente pensar isso de maneira como empresarial, isso é terrível, né? É preciso dar passos para trás para você dar passo para frente, né? Então, toda essa adequação é justamente o que você acabou de colocar, Zé, e o Flávio exaltou bastante, a ideia de que existe um plano de governo interessante, existe um grupo que foi nomeado pensando em meritocracia, pensando de forma profissional. Infelizmente, alguns já caíram por conta de envolvimentos com processos que a justiça tem investigado, mas você não consegue de fato implantar sem fazer algumas medidas focadas no maior acesso à Câmara, ao Congresso como um todo. Então, isso só retarda qualquer pessoa. Você precisa de X meses para começar a melhorar. Esses X meses certamente serão ampliados por conta dessa necessidade de ajustes. Isso é terrível, porque isso não é política, isso é politicagem, né? E politicagem é o antônimo da política no que diz respeito à possibilidade de evolução. O Brasil tinha que fazer mais política e menos politicagem.
Ministério Público Federal diz que Delta recebeu por obras que não saíram do papel. Os valores assustam, algo em torno de 370 milhões de reais. E obras que nem aconteceram, né? Teve obras que não aconteceram. Isso é uma piada antiga, né? Que o Brasil é assim, no Japão, né? Olha só, essa obra aqui, 5% pro meu bolso. Exatamente. E aí uma obra inexistente, o cara fala, essa aqui, 100% pro meu bolso. É uma piada antiga que virou realidade. E perdeu a graça, né? Então parece que em 4 anos foram 11 bilhões de reais em obras públicas, que a Delta acabou ganhando em licitações, e teve muitas dessas obras que nem licitação participou. O Maria Lenk, por exemplo, que é um equipamento lá no Rio de Janeiro, que é um equipamento que não tem serventia, foi criado por Pan-Americano, agora está sendo reformado para estar à disposição das Olimpíadas, mas ele não tem aí uma função prática, e ele ganhou essa disputa sem licitação. E com várias questões que estavam dentro do edital, várias questões que tinham que ser feitas, não foram concluídas. Então não foram poucas. E teve ali o esquema que a Polícia Federal encontrou, que é um esquema que já estava fortemente trabalhado através do Carlinhos Cachoeira já lá atrás, que já tinha sido evidenciado isso. O próprio dono da Delta, que é o Cavendish, acho que é o nome dele. Isso. Fernando Cavendish, está foragido. Exatamente. Criou várias empresas fantasmas para desvio de recurso. Desses 11 bilhões de reais de investimento público, 370 milhões foram para propinas, foram visto isso. Ou seja, a gente está sempre aqui falando de cifras astronômicas, né? Cifras acima de 100, 200, 300 milhões de reais em cada situação. Sempre falo aqui, é um absurdo isso, porque quer dizer, a gente não cada dia tem cifras dessa monta que pra gente fica estarrecido, né? Com dinheiro realmente muito forte sendo surrupiado aí dos cofres públicos. Mais ou menos uns 6, 7 anos surgiu um trabalho de uma faculdade de gestão que eles estudaram que o Brasil tinha um consumo de aproximadamente 380 bilhões de reais por ano com corrupção, seja ativa, passiva, pública e privada, desde o sujeito que não devolve um troco errado no caixa da padaria, até a obra que não acontece e que ela é 100% do construtor e do grupo interessado. Esse trabalho é de mais ou menos 2009. Existe uma tentativa de revisão desse trabalho, porque ele é um trabalho que mostrava um gasto com corrupção de mais de 1 bilhão de reais por dia, né? 380 ao ano. Estima-se que uma nova versão desse trabalho pode chegar aos dígitos de 800 bilhões de reais. Olhando pelo lado do roubo, nossa, é um número absurdo, é um número que a maioria dos países do mundo não tem como PIB, 800 bilhões de reais, né? Porque são quase aí 250 bilhões de dólares. Por outro lado, você vê o quanto custa para o progresso de uma nação do nosso tamanho a gente não ter esse dinheiro à disposição do correto, né? À disposição do progresso coletivo, da evolução de uma nação que clama na sua maioria por melhorias, né? E a gente vê somente esse tipo de coisa. A gente pode passar o dia inteiro aqui somente discutindo situações de corrupção, de desvio de dinheiro, de enriquecimento ilícito, e isso envolve todos os setores da nossa nação. Viu, Zé, só para colocar, teve nesse caso de obras que não saíram do papel, por exemplo, teve um deles, a transposição do Rio Turvo no sul do estado do Rio de Janeiro, 80 milhões de reais, não teve uma pedra lá, não teve nada. A situação tá turva mesmo, tá, né? Turva, tá emblemático o nome do Rio, né? Rio Turvo, né? Tá turvo mesmo, principalmente agora pra esse pessoal aí, né? Cavendish. Então, quer dizer, tem várias obras realmente que, quer dizer, é inadmissível você imaginar que isso existe nos dias de hoje, que possa alguém fazer abrir uma licitação de uma obra, e uma obra irregular, uma licitação até irregular, foi comentado que estava até de forma irregular, porque ele teve dispensa de licitação, caiu dinheiro na conta dele e nada aconteceu, inadmissível. Eu acho que, Flávio e Zé, eu acho que não existe mais juízo de valor em nenhum sentido. A quantidade de escândalos que envolvem merenda, transporte público, saúde, desvio de remédio, o Rio Turvo, o Rio Claro, qualquer rio, tudo isso daí, isso mostra que na verdade é apenas
você ampliar o seu leque de imaginação. Aonde dá para fazer? Dá para fazer no Rio Turvo. A sensação que eu tenho é que existem pessoas, a sensação clara que eu tenho é que existem pessoas que passam o dia inteiro pensando o que fazer. O trabalho do sujeito, ele ganha um salário, uma comissão para falar, ó, qual é o próximo lugar que a gente pode fazer besteira? Entendeu? Pegar a estrada, falar, pô, achamos o Rio Turvo, vamos transpor ele, inventa. E eu acho que nisso a imaginação o infinito é o limite, né? Porque você pode o tempo todo criar. O Brasil é um país continental, ou seja, a quantidade de locais e de situações que podem propulsionar a corrupção. A roda da corrupção, a engrenagem é muito aperfeiçoada. E você inclui nisso, Jorge, os eventos com recursos da Lei Rouanet, inclusive um casamento de luxo, e também o repasse de verbas e isenção e o desconto no imposto de renda de várias empresas, né, com altos valores de eventos que não aconteceram. Aí você vai vendo, né? É mais do mesmo. O deputado federal Beto Mansur volta a defender a renúncia de Cunha na Câmara. Seria a renúncia da presidência da Câmara, já que ele está afastado, e não a renúncia ao mandato de deputado. Segunda-feira agora completa 60 dias, né, do afastamento do Cunha, e acho que o Beto nesse ponto foi sensato. Eu acho que teve aí uma posição realmente importante, porque a casa precisa, ele tem falado que tá acéfala a Câmara, né? Quer dizer, hoje não tem um presidente, as coisas não acontecem. Então, mas não tem, né? Tem alguém que está representando, mas quer dizer, ele abertamente fala isso em entrevistas, ele fala, a Câmara tá acéfala, ou seja, ele tem o presidente e o próprio secretário tá dizendo isso. Não acho que aí tem o interesse direto dele para benefício próprio, para ser presidente. Eu acho que nem tô vendo por aí, tô vendo realmente com uma situação que precisa ser resolvida. Nós precisamos de um presidente novo para tocar, para voltar a auxiliar os trabalhos que tem que ser feito dentro da Câmara, que são importantes, tem matérias importantes para serem pautadas, ou seja, e um presidente é importante que esteja lá para poder com legitimidade, para poder dar sustentação nesses projetos importantes para o Brasil melhorar. Algumas pessoas entendem que o ex-prefeito e deputado federal Beto Mansur está articulando para ele mesmo ser o presidente da Câmara. Olha, se ele vai ser ou não, eu não sei, mas entrevista aqui neste programa ao vivo de Brasília, eu perguntei isso taxativamente a ele e ele foi categórico, disse que não. Só que agora informação. E para prosseguir nesse comentário, Jorge, eu penso o seguinte, aí depois teve a réplica do Eduardo Cunha falou, olha, não tem interlocutor, né? E isso não tem cabimento. Eu não vou renunciar, não. E aí? E aí, mais uma vez, né? A gente, mais uma vez, deposita as nossas esperanças na polícia e na justiça para alguma atitude. O Brasil está parado por conta de pessoas que só estão naquele local em busca de benefícios próprios, seja para os seus asseclas como para os seus familiares e companhia limitada. A gente privatizou o resultado político, né? O resultado político, ele saiu do público e foi pro privado desculpa, e a gente fica na dependência de atitudes extra-Câmara, quando na verdade deveria haver a hombridade, deveria haver o princípios que são inerentes, que devem ser inerentes a todo ser humano, principalmente as figuras públicas. O Flávio é um sujeito que exalta muito isso, essa questão de que a pessoa que tem um cargo público, ele tem sim nas suas costas outras responsabilidades, ele deveria exaltar mais virtudes, ele deveria servir como exemplo. O que falta é a liderança pelo exemplo. E como que o sujeito que está sendo indiciado em 200, 300 processos, sabe lá quantos processos, ele se sente na condição de ser o exemplo de representante da Câmara? Então que liderança é essa, né? Até quando não vai prevalecer o bom senso individual primeiro? Falar, olha, eu vou sair porque é vergonhoso o que eu estou passando, então eu vou deixar o Brasil andar independente do que eu tenho que responder. E não, na verdade, olha, para tudo até resolver e por enquanto eu não saio, né? Vídeo Premier britânico, Cameron.
Uma vez que ele fez a campanha de manutenção da União Europeia, derrotado, ele falou: como é que eu vou liderar esse processo? Eu não tenho condições, então eu me retiro. Zé, e quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação, aí beira, não dá, né? Beira a melancolia, né? Exatamente, mas o rádio tem justamente quando a gente investe na opinião, né? Esses mental pictures, se abrir a discussão numa ponta a outra é desejável. Quando a gente observa o que já está acontecendo em países mais desenvolvidos que o nosso, a gente fala, olha, o caminho nosso é muito longo, né? Exatamente, então vamos tentar fazer contatos também, com certeza teremos a resposta do deputado federal Beto Mansur semana que vem, fala mais uma vez dessa situação e outras situações referentes ao cenário político de Brasília. Eu só acho, Zé, que assim, para ser presidente da Câmara não é uma situação tão simples, assim, não é um desejo, existe toda uma articulação por trás, são 513 deputados, ou seja, são chapas que têm interesses aí maiores de partidos, enfim, negociações, e eu acho, o Beto é de um partido que não é do primeiro escalão lá do maior número de bancada, ou seja, eu acho que é uma situação muito difícil para ele, na minha avaliação. É bastante improvável. Por isso que eu acho que também ele não tem nem essa vontade, porque seria algo muito grandioso e não acredito nisso. Acho que seria bem difícil. Tem bancadas como a do PMDB, que tem 80 deputados, tem bancada do PT, tem bancada do PSDB, são bancadas maiores que se cercariam. A não ser que ele fosse um nome de consenso para levar a Câmara da melhor forma possível. Acho difícil, mas óbvio que ele mesmo colocou aqui no programa quando entrou, ele mesmo falou que não teria. Então, existem articulações maiores acontecendo para obviamente pegar a presidência da Câmara. 7h39, para encerrar aqui o Giro Nacional, não vai haver tempo de comentar, mas o Paulo Morato, que foi indiciado na Operação Turbulência, que fala inclusive do avião, da compra do avião que sofreu acidente com o presidenciável Eduardo Campos e da campanha do próprio Eduardo Campos, ele apareceu morto, né, em Olinda, Pernambuco. E agora o laudo já esclareceu que ele foi envenenado. Chumbinho. O chumbinho. Agora a dúvida que ainda não se sabe se ele tomou voluntariamente ou se fizeram ele tomar. Então vamos retomar o assunto com certeza aqui no Bom Dia 98. Nós vamos pro intervalo comercial daqui a pouquinho e hoje, sexta-feira, é o dia do quadro Em Dia com a Saúde. Vamos falar da saúde bucal. Temos um convidado, o dentista Cláudio Mussi, já está aqui nos estúdios, vai conversar conosco na sequência do programa. Mas eu quero dar um recado aqui da APO, Planos Odontológicos Empresariais. O Dr. Mussi é até um dos fundadores aqui da APO, não é? Referência e benefícios para os funcionários de mais de centenas aí de clientes, de empresas. São 50 mil vidas, uma empresa que tem a certificação ISO 9001 em todos os departamentos, uma central de atendimento exclusiva. Por exemplo, se você tem dificuldade de ajudar um dentista, eles te dão suporte se você tiver uma emergência, para ajudar você a encontrar um profissional para te atender caso você precise, que a rede é muito qualificada, não é? É um grupo já fechado, só por indicação são admitidos dentistas e o padrão de qualidade é muito grande na APO, Planos Odontológicos Empresariais. Tem várias empresas aqui da Baixada que já sabem disso: Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa Saúde, Rodrimar, Transbrasa, o Grupo A Tribuna, Santa Cecília e muito mais. Então conheça os planos da APO, Planos Odontológicos Empresariais. Não trabalho com pessoas físicas, tá? O telefone é 2104-4000, o site é apoodonto.com.br. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. Voltamos já já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. De volta aqui no Bom Dia 98, vamos ao vivo até às 8h15 da manhã, neste programa que é uma realização do setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, às 7h43, Churrascaria Tertúlia, Churrascaria Tertúlia, grande pedida pro seu fim de semana. Na sexta-feira, o rodízio é R$54,90 por pessoa. No final de semana, R$79,90, com uma qualidade ímpar, não é? Um valor de R$79,90, também é extensivo a feriados e datas especiais. E a Tertúlia, todo mundo já conhece, né? Dispensa maiores apresentações. Rodízio de carnes nobres, na pura acepção da palavra, não é? O Fernando, proprietário da Tertúlia, faz questão de acompanhar diariamente a escolha e a compra das carnes que eles vão servir para você, não é? Se você perceber, ele tem um time de garçons experientes que estão lá para te atender. Você pode ver, né? Garçons aí realmente muito qualificados,
O atendimento também é um dos pilares da churrascaria Tertúlia. Aí tem aqueles com avental vermelho, que são os da carne, tem o de preto, que são das bebidas. Aí você vai ver os jovens também, que são os cumins, são os aprendizes. É todo um ciclo de qualificação profissional para trazer para você sempre o melhor, além da sensação gastronômica única de quem é amante, adorador das carnes, como eu, e eu adoro a Churrascaria Tertúlia e recomendo sempre pra você. Churrascaria Tertúlia fica na Ponta da Praia, em Santos, Bartolomeu de Guzmão 187, o telefone é o 3261-1641, às 7h44, hora do quadro de saúde do nosso programa. Em Dia com a Saúde. É o Em Dia com a Saúde, e a saúde bucal hoje é destaque. Já anunciei agora o cumprimento o dentista Cláudio Mussi, que gentilmente atendeu o nosso convite. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Zé, que eu queria agradecer esse convite para a gente poder falar alguma coisa sobre a saúde bucal. Exatamente, que não é uma saúde setorizada, né? O corpo é todo interligado e além do sorriso, da qualidade de vida e até a ausência da dor, né? Que é o problema odontológico, que ele pode causar até muito sofrimento, não é? Tem outros envolvimentos também para a saúde como um todo, né, doutor? Tem, a saúde bucal, a gente, como eu costumo dizer, que a saúde começa pela boca, porque o que existe de quantidade de bactérias dentro da cavidade bucal, e se não houver uma higienização perfeita, uma condição dessa pessoa tratar os dentes, ela pode ter complicações gerais. Isso influi, a própria saúde bucal, ela influi num paciente que é diabético, num paciente que é hipertenso, num paciente que precisa de uma cirurgia cardíaca, num paciente que faz um tratamento oncológico. Então, hoje em dia, a gente sempre promove a prevenção. A prevenção dentro da odontologia é o melhor. Hoje, dentro da parte odontológica, nós temos desde a prevenção até a última instância, que é você colocar uma prótese no paciente. Mas a gente não tem o porquê hoje a pessoa dizer assim, eu vou ficar sem dentes. Então, essa pessoa hoje ela tem diversas opções. Ela tem desde uma substituição por um aparelho removível, por uma prótese total, por uma prótese fixa, unitária, implante. Tudo isso, ela tem esses artifícios para a gente chegar a uma boa condição de mastigação. Agora, doutor, e hoje a ciência, a evolução tecnológica ajudou muito, como a exemplo de outras especialidades médicas, na odontologia também, não é? Mas essa evolução também não impactou tanto no custo, né? Hoje os tratamentos são mais acessíveis, com um alcance muito maior. Olha, houve uma evolução muito grande dentro da odontologia. Hoje, inclusive, nós temos, por exemplo, uma especialidade nova praticamente, que está sendo dada pelo Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal, que é a especialidade de odontologia hospitalar. Então, as pessoas internadas, elas têm esse suporte, eles têm esse suporte de atendimento. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se um paciente vai começar uma radioterapia, uma quimioterapia, ele passa por nós dentistas para ter uma avaliação, um tratamento, para nós darmos alta para ele ter esse início desse tratamento. E outra parte, a parte estética. Hoje na sociedade é cobrado isso, a parte estética é cobrado, a participação do paciente, do indivíduo, do ser humano dentro da sociedade, como a parte de estética. E haja visto, por exemplo, você imagine uma pessoa num ambiente de trabalho que ele tenha um problema de uma halitose, o mau hálito, conhecido como mau hálito. Isso tira a pessoa daquele meio da sociedade, ele fica restrito às pessoas que ele conversa, às pessoas de amizade, em tudo. Vai influir profissionalmente também, às vezes, né? Ele gera compra, às vezes vai fazer uma venda, se apresentar profissionalmente, e isso pode ser até um impeditivo, até para uma vaga de trabalho, é verdade. As pessoas fazem muita piada, né? Brincam muito, mas esse é o aspecto sério dessa questão. É um problema que a pessoa geralmente não percebe e socialmente muitos ficam inibidos até em comentar, né? É algo realmente delicado. Existe, por exemplo, isso foi feito em estudos que, por exemplo, a litose, só 2% são de origem estomacal. O resto é cavidade bucal, ou seja, problemas que têm gengivais, problemas de dentes mesmo, no sentido de cárie, de má escovação,
Hoje todo mundo deveria ter o hábito de, ao escovar os dentes, escovar o dorso da língua também. Haja visto que na própria escova, hoje ela tem uma condição na parte posterior da escova, umas ranhuras que fazem com que você possa escovar melhor a cavidade bucal e ali a parte da língua, do dorso da língua. Então, o que acontece? Esse cuidado que você tem de higiene bucal vai te trazer um benefício muito grande para sua integração na própria sociedade. Ok, e tem esse dilema também, avisar a pessoa que tem mau hálito. É muito difícil, né? Mas eu procuro avisar sim. Se eu puder, eu procuro avisar. Principalmente se eu trabalhar com essa pessoa como relações públicas e tudo mais, eu falo, reservadamente falo, olha, né? É muito difícil. Eu sempre aconselho o seguinte: a pessoa fala assim, olha, eu tô indo no dentista, você não quer me acompanhar? Porque é difícil, você pode perder o amigo. Fazer um orçamento, você pode perder a amizade. Infelizmente você pode perder. Então eu falo, olha, digam sempre, olha, eu tô indo no dentista, você não quer me acompanhar até lá, fazer uma visita? Aproveita, faz uma consulta. Mas para que essa pessoa se sinta menos inibida, porque ela sabe que tem o problema, mas ela não quer procurar aquela solução. Mas a pessoa às vezes recorre a uma balinha, um chiclete, no primeiro momento pode ajudar, mas não agrava o problema, não resolve. Pode agravar? Não resolve. É a mesma coisa que tem uma pergunta sempre que dizem a respeito do chiclete, que falam que acabando de se alimentar, você masca aquela goma de mascar para ter uma higienização boa. A momento, ela pode até ajudar para você sair de um local onde você está, de um restaurante, tudo. Mas se você não fizer a escovação posterior, vai começar a haver um acúmulo de uma série de bactérias dentro da sua cavidade que vão proliferar e vai dar um mau hálito. Dr. Jorge Tadeu, que é clínico geral e também médico intensivista, né? O Dr. Mussi, que é o nosso convidado de hoje aqui, estamos falando de saúde bucal, esse é o quadro em dia com a saúde do Bom Dia 98. Falou da odontologia hospitalar e você balançou a cabeça positivamente, né? Gostaria que você acrescentasse também ao nosso tema aqui na nossa discussão, Jorge. Primeiramente eu queria agradecer aí a presença do Dr. Cláudio Mussi. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Santa Casa. Ele é um entusiasta desse trabalho de duas grandes frentes da odontologia, um pouco mais fora do lado estético, que é a odontologia hospitalar, e a prevenção, né? O trabalho de preventivo, que ele sempre incentivou dentro da instituição, né? Então eu agradeço aí a presença dele, porque é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com ele. E eu acho que destacar essa questão do trabalho de melhoria da cavidade oral, pensando no organismo como um todo, e não somente enxergar a boca como um local para morder comida e engolir ou para sair, pra gente falar. E a quantidade de doenças que você pode prevenir no segmento que eu mais atuo, que é o segmento de pacientes críticos, né? Tanto em casa quanto no hospital, você vê o quanto você pode ter infecções mais graves, por exemplo, no sistema respiratório, se você tem uma cavidade oral que tem um padrão de colonização mais complexo, com bactérias mais pesadas, com fungo, né? Então esse trabalho de enxergar a cavidade oral como algo que tem que ser predominantemente limpo e livre de doenças e de uma colonização mais complexa, certamente influencia na longevidade do ser humano, né, doutor Cláudio? São N doenças que a gente pode demonstrar que iniciam o seu processo na cavidade oral, né? Como, por exemplo, até infecções mais graves, infecções do coração, podem acontecer por uma cavidade oral mal cuidada e mal mantida, né, doutor Cláudio? Como você bem colocou, Tadeu, eu também agradeço porque eu tive a oportunidade de trabalhar com você dentro do Hospital da Santa Casa, onde aprendi muito, e sempre era conversa constante entre nós de dizermos que uma pessoa que está dentro de uma UTI com um problema cardíaco e essa pessoa não tem uma higienização bucal adequada, porque ele está ali sedado, ele está em coma, ou ele está induzido a esse coma, a presença do cirurgião dentista é muito importante para não ter complicações como uma endocardite bacteriana que pode levá-lo à morte. Hoje a gente vê muitas pessoas que têm problemas de válvula do coração, e essas pessoas também que vão fazer essas cirurgias, tudo que não tem uma saúde bucal adequada, os médicos se preocupam em pedir a consulta para nós
para evitar pós-cirúrgico alguns problemas maiores que possam dizer, foi um insucesso a cirurgia. Muitas vezes não a cirurgia, mas a condição total, como foi muito bem colocada pelo Dr. Jorge Tadeu, que a pessoa, a boca não é só uma parte, ela é um todo do conjunto do ser humano. Haja visto que, por exemplo, pode influenciar num problema renal, num problema de reumatologia. Nós tivemos jogadores de futebol de seleção brasileira que deixaram de participar de jogos por problemas dentários. Então isso é importante, mas infelizmente não existe assim uma conscientização geral, não existe. O dentista, ele ainda não é visto com aquela total necessidade em todos os lugares. E um ponto importantíssimo para que os ouvintes tenham noção do impacto disso, né? É a terapia intensiva, sempre nos pacientes que estão internados numa unidade de terapia intensiva, sempre há uma preocupação da equipe com a higienização da cavidade oral. E até muito tempo, até pouquíssimo tempo atrás, prevalecia a higienização com limpeza com soluções, com água com bicarbonato, soluções já industrializadas. Hoje já existem trabalhos multidisciplinares que com equipes de médicos e odontologistas que comprovam que a escovação dentária do paciente, mesmo que a seco, tem um efeito mais eficiente na higiene do que as soluções. Então hoje tem muita unidade de terapia intensiva mais atualizada que ao invés de limpar a cavidade oral com soluções, escova o dente do paciente mesmo que entubado, né? Ok, doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sua porta está aberta permanentemente aqui no Bom Dia 98. Todo mundo conhece o trabalho do Dr. Cláudio Mussi, então quando a gente pensou nesse quadro, prontamente lembramos do seu nome para contribuir. Agora, nessa vida corrida, não é? Então, quais são as dicas para que você mantenha as pessoas que trabalham, estão fora, talvez na empresa possam levar o seu kit de escovação e tudo mais, mas sobretudo aqueles que são muito demandados pelo tempo, tem que estar em vários lugares durante o dia, costumam comer fora. Quais são as dicas básicas para você manter da melhor maneira possível a higiene bucal? Olha, eu acho muito importante, apesar desse mundo atribulado que nós vivemos, eu acho que a pessoa tem que ter sim esse kit de escovação, de higienização bucal. Que ela perca 4, 5 minutos para fazer uma escovação, ela tem que ter, porque isso resolve para ela uma série de problemas, para não dizer mais de 70% dos problemas da cavidade bucal. Com a escovação, a higienização dela, ela tem que fazer isso após as refeições, principalmente ao deitar, ao levantar, ela tem que fazer essa escovação. Não tem jeito de dizer outra coisa, ela tem que manter sempre a cavidade higienizada. Dentista Cláudio Mussi, doutor Cláudio Mussi, homônimo aqui do diretor aqui do sistema da Mussicom, não é? Isso. Não há nenhum parentesco, né? O senhor já falou publicamente. O meu é Muti. Muti, né? Muti. O dele é Mussi. Tá ok, doutor Mussi, muito obrigado doutor Cláudio Muti, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Ok, doutor Cláudio Muti, conosco aqui, Muti mesmo, correto, pode falar Muti tranquilamente. Ok, conosco aqui no quadro Em Dia com a Saúde. Agora vamos demandar o ouvidor público municipal, é o Cidade Interativa. Cidade Interativa. Flávio Jordão, sexta-feira é dia de conversar com os ouvintes do nosso programa e eu tenho aqui alguns questionamentos para você, não é? Vamos aqui as perguntas para o Flávio Jordão. A Sandra Alonso da Aparecida, não é? Não, essa aqui não é não. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes, são muitas mensagens chegando, tá aqui, ó. Bom dia a todos. Flávio, o que a Prefeitura de Santos está fazendo a fim de coibir o transporte clandestino em nossa cidade? Em que prazo isso se dará? E nessa se dá o período eleitoral que está chegando e o nosso executivo não quer se expor? É o César do Gonzaga. Bom, a gente tem falado bastante com relação a isso aqui é recorrente essa pergunta aqui no programa, eu até já falei várias vezes que para mim é uma surpresa esse questionamento. Nós estamos agora acompanhando algumas questões com relação ao Uber, que não é liberado na prefeitura. Não existe uma legislação que permita a utilização do Uber, mas existe o Uber aqui. Tem aplicativos que mostram que as pessoas estão pegando, então precisa ter denúncia desse tipo de coisa. Então eu já ponderei várias vezes aqui para que as pessoas procurem a CT, denunciem para a CT tem um 0800, já vou pegar aqui o número exato, já passo novamente, mas que as pessoas denunciem o transporte clandestino. Não pode ter transporte clandestino e a gente está coibindo isso. Então a CT que faz essa fiscalização
pegou alguma situação irregular, denuncie na CT. Flávio, no ponto de vista aqui das reclamações da prefeitura, eu gostaria que você mais uma vez numerasse o ranking das principais reclamações aqui dos munícipes. Bom, a gente tem na ouvidoria vários canais de comunicação, né? Eu sempre falo isso, a gente abriu vários canais de comunicação para que a população possa participar. E as nossas grandes demandas da ouvidoria normalmente são voltadas para a zeladoria da cidade. As pessoas solicitam aquilo que mais incomoda, que é o dia a dia da pessoa na cidade. Então, o ranqueamento é iluminação pública, primeiro lugar. Segundo lugar, poda de árvore, é outra coisa que as pessoas solicitam bastante. Limpeza urbana, reparo em calçada, inspeções em obras particulares. Eu acho que esses são os principais reivindicações dos munícipes, ou seja, as pessoas estão preocupadas em apontar para a prefeitura aquilo que é do dia a dia, que é o corriqueiro deles. Quer dizer, a pessoa sai de casa, vê um buraco na rua, ela quer reclamar para a prefeitura, e a gente automaticamente já encaminha para o setor competente, fazer o serviço e encaminhar para a gente de volta para entregar para esse munícipe. O Hermilo Andrade do Marapé, ele diz o seguinte: parabéns pelo programa e bom dia a todos. Bom dia e obrigado, Hermilo. Gostaria de pedir aos responsáveis pela segurança dos pedestres que transitam entre Ana Costa e Glicério. Ainda bem que os trabalhos avançam, mas está perigoso para quem anda em direção ao mercado para Francisco Glicério e vice-versa. Não há acesso seguro local. Sinalizações de alerta aos pedestres, indicando o lugar correto para atravessar, e andar é uma obrigação e um bom senso. É o Hermilo que ele acrescenta o seguinte: ele se refere ao do VLT naquela região. Tá perigoso andar ali, principalmente pela natural dificuldade de locomoção de idosos, que tem um fluxo grande no local. Ali tá tendo uma obra importante e grandiosa ali naquele local. Tem agentes da CT permanentemente naquele local. Tá tendo algumas intervenções até viárias ali no meio da Ana Costa, naquela confluência ali com a Francisco Glicério. Tá sendo feita ali uma estação, tá passando ali o trilho, e tem permanentemente ali agentes da CT. Agora, precisa ter, realmente se tem, eu vou até conversar com o presidente da CT, para que ele reforce a sinalização naquele local, para que as pessoas realmente atravessem nas faixas de segurança. E passar aqui o telefone da CT, naquela primeira pergunta que nós tivemos, das denúncias do transporte clandestino, 0800 77 19194. Cidade Interativa, terminando por aqui. Semana que vem tem mais com o ouvidor público municipal, o Flávio Jordão. Evidentemente ele vai estar conosco até às 8h15, alguma demanda mais. Estamos à disposição aqui no Bom Dia 98. Vamos a algumas mensagens dos nossos ouvintes que participaram. Nós agradecemos demais a participação e o envio das mensagens. Bom dia, sempre acompanho o programa. Eu sou o Alan Alex do bairro do Gonzaga. A minha pergunta é a seguinte: a gente sempre vê nos jornais comentando sobre a dívida dos estados com a União. Como pode o estado de São Paulo estar incluído nesta relação de devedores, sendo o estado mais rico da América do Sul, com arrecadação superior a países do continente e do mundo? Vocês acham que há alguma manipulação desses dados para outro propósito ilícito? É o Alan Alex, ele tem essa percepção. Não, na verdade o estado, Alex, né? Isso. Alan Alex, bom dia, obrigado pela pergunta, pela interação com o nosso programa. Na verdade, o que acontece no Brasil é um fenômeno chamado déficit de transação corrente, né? Existe um gasto público que é superior ao gasto privado. E isso acontece na proporcionalidade de todos os estados. O estado de São Paulo é um estado que tem uma alta produção de receita, seja pela sua indústria, seja pelo seu potencial agropecuário e pelos serviços, porém, ele também tem o mesmo fenômeno de qualquer outro estado, que são os déficits de transação corrente, que é um fenômeno macroeconômico, mundial, e que no Brasil ele é muito premente. E esse déficit de transação corrente, ele é proporcional ao seu tamanho, ou seja, ele vai ter um número muito grande, porque é proporcional ao seu porte financeiro. E infelizmente, independente da riqueza, para que todos tenham uma noção, um dos locais no mundo que tem a maior dívida interna é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem uma dívida interna enorme. Por quê? Porque ele cresceu através do estímulo do consumo.
né? E isso gerou uma dívida interna muito grande. Não existe um déficit de transação corrente no que diz respeito à comparação de gasto público versus privado, mas também existe esse ciclo de consumo gerando endividamento. Então o Estado de São Paulo, infelizmente, não está imune a isso não, independente do seu porte. 8:04 é o Bom Dia 98 de realização da CDL Santos Praia no Cerrado. Deixa eu falar da Black Jaw, hoje, fim de semana. Opa, Black Jaw, a partir das 6 da tarde, com aquele chopp geladinho, aquela caneca 40 graus negativos, espetacular, não é? E além do cardápio variado, que tem novidades incríveis, especialmente preparadas para melhorar ainda mais o cardápio da Black Jaw Choperia. Você vai ser muito bem atendido. Tem música ao vivo também hoje. As principais bandas da região se apresentam na Black Jaw. De quarta a domingo tem música ao vivo e de terça a domingo a Black Jaw está sempre aberta a partir das 18 horas, oferecendo estacionamento gratuito ali no Mendes Convention Center. Tem mais ainda, opções veganas e light. Você pode também reunir os seus amigos, eles fazem reservas para aniversários e eventos. A Black Jaw está à sua disposição, uma das melhores casas, com certeza, aqui da Baixada Santista, sem contar os drinks especialíssimos. Bom, você pode reservar, como eu te disse, pelo telefone da Black Jaw Choperia, que é o 3228-7570. 3228-7570, General Francisco Glicério 206 no Gonzaga, em Santos. Paramos mais um pouquinho, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. 8:09 é o Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara Dirigentes Lojistas Santos Praia, Design Gallery, lista de casamento, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. Conquistou recentemente o Hexa, 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. Comando aí do nosso grande amigo João Vilela, que está conosco toda quarta-feira. A Design Gallery é referencial mesmo, né? Então, muitas coisas legais que você tem lá, novidades todo dia. Eu particularmente gosto muito da Design Gallery. Minha mulher então nem se fala, né? O evento Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Design Gallery conosco também diariamente aqui no Bom Dia 98. Vamos falar de esporte? Giro Esportivo. 8:09, Palmeiras, cada vez mais líder, 3-0 no Figueirense. Grande jogo do Palmeiras. Ganhou bem, né? Ganhou fácil. Vai ser um time que vai dar trabalho no campeonato. Rápido, Palmeiras, eu né? sempre achei o Cuca um técnico excepcional. Ele foi técnico São Paulino, né? Foi técnico do São Paulo em 2004. Sim. Ele montou o time que foi campeão de 2005 da Libertadores e do Mundial. Um cara muito bom. Ele acabou tendo 3, 4 resultados negativos no São Paulo, acabou sendo mandado embora, mas foi uma pena. Foi um cara que eu fiquei mal. Eu sei que ele é muito bom treinador. Todo time que ele pega, ele vai bem. Então, eu acho que assim, ele tem uma grande chance aí de fazer o Palmeiras campeão. Tá ganhando tá fazendo uma gordura importante. Tá muito no começo ainda, mas eu acho que acrescentou muito no Palmeiras esse rapaz Moisés, que foi jogador da Portuguesa de Esportes, tá jogando muito, fez um gol, já caiu nas graças da torcida, que ele faz aquele lateral forte, né? O Gabriel Jesus nem se fala, é uma grande revelação do futebol brasileiro, tá cobiçado pelos principais times da Europa, né? Até o Barcelona já foi ventilado como interessado no Gabriel Jesus. O Roger Guedes, jogador habilidoso, interessante, e o Tietê do Audax, que entrou, parece que já está no Palmeiras há um tempão, né? O time bem articulado pelo Cuca. Palmeiras realmente é um candidato ao título brasileiro desse ano. E acho que essa janela agora que nós vamos ter nos próximos dias aqui da China, enfim, nós vamos saber, porque o time que perder também 3, 4 peças acaba com o time, quer dizer, e o Gabriel Jesus aí tem uma proposta do Barcelona, enfim, tem algumas propostas importantes. Se realmente perder jogador, aí já complica todo, porque você não tem reposição. Jorge. Essa janela aí vai bagunçar bastante, porque o que o Fábio falou, os times brasileiros ficam à mercê das propostas internacionais e isso pode mudar completamente o cenário do Campeonato Brasileiro. É um cenário antes da janela e um cenário após, né? Bom, Atlético Mineiro foi da zona do rebaixamento, trouxe o Marcelo Oliveira, que é bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, né? Antes do Corinthians, evidentemente, que é o atual campeão, mas o Atlético engrenou, já tá aí em 7º lugar, 5-3 no Botafogo, um jogão no Mineirão cheio.
Aquele Casares joga demais. Jogou muito. Robinho jogou bem, o Fred e o elenco do Atlético também é outro elenco excepcional, né? Assim, é do meio pra frente, mas Robinho, Fred, enfim, não param de contratar. Tem Dato no banco, tem exatamente. O Prato, que é um outro excepcional jogador, enfim, um timaço, e vai dar trabalho também pros times aí da linha de frente. O Lucas Prato, argentino, não deve ultrapassar essa janela de transferências, né? Já tem proposta há muito tempo. Acho que até a vinda do Fred já indica isso, né? É uma reposição. Neymar já teve contrato renovado com o Barcelona. O Wagner Ribeiro, que é empresário do Neymar, amado por todas as torcidas, todas as torcidas adoram o Wagner Ribeiro, né? Como é que pode, né? Evidentemente que eu tô brincando, isso que é o maior contrato em vigência na história do futebol. E aí, Jorge? Tinha muito assédio em relação ao Neymar, né? Essa história do Wagner Ribeiro é verdade, ele é muito amado pelos jogadores, pelos torcedores, né? Mas os números são astronômicos, né? E é interessante, né, saber, é interessante para os ouvintes verem que, apesar dos números serem astronômicos, na média, o futebol não é o esporte mais bem pago do mundo, muito pelo contrário, né? Existe um contraste muito grande, existem jogadores quase que tendendo a serem bilionários, né? Ainda não, mas tendendo a ser bilionários, e existem pessoas aí jogando por chuteira, sim, né? No Brasil a grande maioria é salário mínimo mesmo, salário mínimo, R$1.000, por aí. Existe um contraste muito grande, né? Agora, lembrando que o Wagner Ribeiro também é empresário do Gabigol e do Lucas Lima, né? Então foi de todo mundo, foi do Kaká, do Lucas. Mas ele fecha bons negócios para seus atletas. Ele tem boas entradas na Europa, né? Vamos combinar que ele fecha grandes contratos para os seus representados. Mas agora o Neymar deve ter tido proposta aí, teve do Paris Saint-Germain, que é talvez um dos países. Manchester United também. Mas o Paris Saint-Germain tem um aporte muito forte de recurso também, e ele e o Barcelona teve que cobrir todas essas ofertas, né? Então, provavelmente, por conta de todas essas ofertas que ele teve, virou o maior contrato aí da história do futebol. O Ibrahimovic, como eu já disse, anunciou seu novo clube será o Manchester United, que eu particularmente gosto muito do futebol do Ibra. Muito bom. Acho que ele escolheu bem um clube que vai combinar muito com o perfil, já que o United teve o Van Persie, também um grande centroavante, né? Agora coloca o Ibrahimovic no seu elenco, vai acrescentar bastante. Que não tá tão pronto, né? O Manchester United, né? Talvez esteja montando um time forte, tava tentando trazer o Neymar, eu não sei qual é o elenco, mas ele acrescenta muito, né? Um excelente jogador, o Ibrahimovic. Sem ganhar um jogo, Portugal avança para a semifinal da Eurocopa, bateu 1-1 no tempo normal, venceu a Polônia por 5-3 nos pênaltis. E Portugal segue, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Ontem o Cristiano Ronaldo perdeu uns gols aí feitos, mas é um craque de bola. É um craque de bola, né? Mas eu tô achando que ele não tá rendendo tanto assim nessa Eurocopa. Não tá. O jogo de ontem, o Cristiano não está sendo o Ronaldo. Mas eles também, é final de temporada agora, né? Eles tiveram uma temporada cansativa e vem pra quer dizer, sempre é dessa forma, não é diferente, todos os anos é assim, mas eu acho que também às vezes pega o cara já numa estafa muscular, enfim, alguma coisa assim, e começa a não render tanto quanto poderia. Agora, pois não, Jorge. Eu acho que o grande, uma coisa muito interessante dessa Eurocopa está sendo a mudança dos personagens, né? A gente olhar uma quarta de final que tem Polônia, Islândia, né? Eu acho que isso aí está sendo bem interessante, você ver que eficiência do futebol de escolas que não são tão tradicionais. A emoção do time da Islândia virando contra a Inglaterra foi um negócio que faz tempo que a gente não vê, né? A gente não vê isso há muito tempo, né? Isso faz falta, né? Essa emoção. Vocês né? chegaram a ver a Islândia nas eliminatórias da Eurocopa? Eles eliminaram a Holanda. Ganharam lá na Amsterdã Arena da Holanda. Ganharam lá. E não me surpreende, o time é muito bem montado. Todo mundo melhorando e o Brasil caiu. Mas é mesmo, né? É verdade. E para fechar, a CBF aceita pedido e muda clássico do Santos, com o Verdão muda de dia, né? Vai ser dia 9, terça-feira, já que a Allianz Arena está cedida para evento de evangélicos. 9 de agosto, né? É 9 de agosto? 9 de agosto? Acho que é agosto, terça-feira. Não, é agora 9 de julho já. Não, 9 de julho é um sábado. Então o jogo seria dia 9 e foi antecipado para terça. Você tem razão, né? Então vamos ver aqui as datas com precisão, mas o jogo não será mais no dia 9, será na terça-feira. Só vou confirmar se vai ser
a sexta anterior ou a posterior. O fato é que o Palmeiras não tem prioridade na gestão, ainda não tem na gestão do seu próprio estádio. Mas, de qualquer maneira, ganhou uma arena de alto nível, né? Acho que valeu a pena, né? Essa coisa é temporária. Eu conheci a Arena do Porto, uma vez eu fui para Portugal, conheci o Estádio do Dragão, e eu lembro que na ocasião eles falaram que eles faziam 1.200 eventos por ano, e que o clube tinha lá à disposição dele 30 datas que eles utilizavam, e aquelas 30 datas eram fixas, e quer dizer, e a renda, o que era rentável pro estádio era, na verdade, os eventos que eles faziam até velório lá dentro, tinha um espaço para velório, enfim, então eram 3, 4 eventos por dia que acontece, buffet, é uma série de coisas. Acho que isso é importante, eles ganharam uma arena, quer dizer, é uma arena que foi construída para o clube, e o clube tem apenas algumas datas, e nesse caso o Palmeiras deve estar na mesma situação. Mas de qualquer maneira, entendo, faz parte, tem grande investimento. E outra coisa, o Palmeiras tem que ser destacado também, com dinheiro da iniciativa privada. Não foi com o dinheiro público, não. Isso aí, na verdade, isso tem que ser ressaltado. Uma parceria que, pelo visto, está sendo boa para a W Torre também, que dizem que está em dificuldades financeiras, mas então, o evento será, justamente, se está certo, dias 8 e 9 de julho, o evento evangélico. O jogo será na terça-feira posterior, dia 12, às 8:30 da noite. Obrigado, Flávio Jordão, Jorge Tadeu, obrigado a Cláudia da nossa produção, ao Rick Santos aqui na sonoplastia e coordenação de produção do Bom Dia 98, sobretudo, obrigado a você que nos brindou com a sua audiência. O programa volta na segunda-feira, a partir das 6:45 da manhã. Um excelente final de semana e até lá, se Deus quiser. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.